Existem várias formas de contratação no mercado de trabalho atual. CLT, PJ. Você quer saber qual que é o melhor para você? Continue ouvindo a gente. Olá, seja bem-vindo ao Foca no Trabalho, seu podcast semanal sobre carreira, mercado de trabalho, propósito e muito mais. Eu sou a Bruna Garcia. E eu sou a Lê Falsarella. Hoje nós vamos falar sobre as formas de contratação no mercado de trabalho atual. Você já trabalhou ali como PJ, como CLT? Quais foram as formas de trabalho que você já entrou para as empresas? Olha, eu já trabalhei como estagiária, que conta como uma forma de trabalho, né? Acho que a gente até Sim, pode fazer esse tem uma lei comentário. própria? Tem uma lei própria, estágio. E CLT. Mas eu já contratei, né, pessoas PJ, terceiros, pessoas com contrato determinado. Então, assim, não diretamente, nunca tive uma empresa, né? Assim, nunca tive, assim, mas estava ali no intermédio. E hoje, como tem muitas opções, muitas pessoas perguntam, né, pra gente, existe uma melhor forma, uma pior forma? Eu vou ter que começar falando nesse episódio que não tem melhor ou pior, depende daquilo que você busca, né, Bru? Você já teve alguma contratação diferente, CLT, PJ? Isso, Ale, exatamente. Eu já trabalhei como estagiária, como CLT, como PJ e hoje eu estou como terceira. Então, eu já tive várias experiências aí. E é justamente o que você falou, né? Tem as vantagens, as desvantagens e é muito de perfil. Acho interessante a gente falar que depende, né? Essa palavra as pessoas às vezes não gostam de ouvir, né, Ale? As pessoas querem uma resposta pronta, mas a resposta é depende. Depende do seu perfil e do que você está buscando ali no seu momento de carreira. Eu acho que vamos começar pelo clássico, né, contratação CLT, a PJ, a gente falar um pouquinho dessas diferenças e depois a gente comenta um pouquinho de ser terceiro e ser temporário, porque tem diferenças legais e aqui é importante a gente falar isso no início, que a gente não é especialista em direito do trabalho, tá? A gente vai falar, assim, de coisas mais do dia a dia, práticas, e tudo mais, mas o CLT ele vai seguir a própria CLT, você tem aí as vantagens de ter, por exemplo, férias todos os anos, a cada 12 meses, 30 dias de férias. Você tem 1/3 de férias, que aí é uma quantia que é destinada para o lazer, para quando você descansar. Você tem o 13º todos os anos. Dependendo da empresa, você pode ter uma participação nos lucros e resultados por ser CLT. Então tem ali a segurança, por exemplo, do FGTS, quando você for desligada, você ter acesso a essa quantia, você contribui todos os meses aí o INSS, mas ao mesmo tempo você, por exemplo, tem um desconto de imposto de renda, que dependendo da sua remuneração, é uma quantia aí interessante que você tem que contribuir, você tem que fazer todo mês o seu imposto de renda, que daí não é tão vantajoso, né? O PJ, parece que a grana, vamos dizer assim, a quantia é maior para a pessoa que está ali recebendo, né, Bru? Isso, o PJ, você recebe um valor dependendo até um pouquinho acima, né, do que você receberia como CLT, mas você acaba perdendo alguns direitos que o CLT mantém, né, que é o que a Lê falou, não tem direito a férias, não tem direito ao fundo de garantia, 13º também não existe, mas tem alguns outros direitos, né, então se você tiver um ano como PJ, pagando ali as suas DAS, né, que é a nota que você emite, você paga um valor que é correspondente ao seu INSS, quando você tem um ano de contribuição, você adquire o direito de, caso você tenha necessidade de ser afastado por auxílio-doença, você recebe ali uma quantia do governo e também caso você engravide, tenha licença maternidade, o governo também faz essa cobertura aí durante 3, 4 meses. Mas isso só com um ano, se você estiver trabalhando como PJ, tá? Geralmente, o que você vai pagar para o governo é 20%, 15% ali do total que você ganha. As pessoas enxergam a vantagem no PJ por ter essa possibilidade de receber
o que geralmente iria para o governo, né, o que a empresa pagaria ali, o que a empresa pagaria para você de 2.000, um exemplo, e pagaria 2.000 para o governo, ela consegue te pagar os 4 e você consegue fazer essa administração do valor total. Para a CPJ precisa ter essa administração, né, precisa ter essa visão um pouco mais, de guardar um dinheirinho, de fazer ali o seu fundo de garantia, já que você não tem esse benefício, né. É importante você pensar sempre que, dependendo do seu contrato PJ, tem alguns PJs que daí eu vou falar minha crítica do PJ, tá, Bru, porque quando você é PJ, a sensação que eu tenho é que você precisa ter um controle financeiro maior, uma maturidade de lidar com as suas finanças de forma maior, porque você pode cair numa ilusão de: "Ah, eu estou recebendo", sei lá, eu em vez de receber metade, ter desconto de INSS, de FGTS, eu vou pagar uma porcentagem fixa, né, que esses porcento que você estava falando, Uhum. sei lá, 10, 15%, só que eu preciso administrar toda a diferença. E eu acho que o impacto maior do PJ é você ter menos benefícios. Então, por exemplo, o PJ ele tem a remuneração dele ali. Ele que vai pagar o plano de saúde dele, é ele que vai pagar, às vezes, o valor da refeição, é ele que vai pagar, por exemplo, o deslocamento. Enquanto no CLT você tem lá o convênio, você tem lá o vale refeição, você tem lá o vale transporte. Então é importante ver que a vantagem e a desvantagem depende do seu perfil. Você já é uma pessoa organizada, você já tem ali a sua reserva de emergência, você está pagando ali a sua previdência privada ou pagando um CDB ali para o futuro, você já tem alguma aplicação, realmente o PJ não vai ser ruim. Agora, se você já tem dificuldade de guardar dinheiro, se você já tem dificuldade de se organizar financeiramente, talvez o PJ não seja o mais indicado. Tem que ter essa educação antes, né. Sim, tem que ser uma pessoa bem disciplinada, né, autodisciplinada para poder fazer essa gestão ali dos recursos que está recebendo. E acho que outra informação importante de trazer, Ale, é como se dá essa contratação, né. A CLT tem ali a carteira de trabalho, o PJ seria um contrato de trabalho, mas para você prestar esse serviço, né, como pessoa jurídica, é necessário que você abra um registro, abra uma empresa. Então você vai ter um CNPJ, né, você vai ser um microempreendedor individual ali, e esse CNPJ que você vai fazer essa contribuição para o governo. Então você faz uma contribuição como empresa. Acho bacana a gente contar isso, até para quem tem curiosidade, porque dá para perceber que as empresas aumentaram muito a forma de contratação PJ, até porque para elas é muito mais vantajoso financeiramente, né, Ale? E outra coisa também, hoje existem empresas contratando como PJ as pessoas e até que dando alguns benefícios, como um VR, um pouco com valor um pouco menor, dando alguns outros benefícios ali, mas é muito raro. Geralmente as empresas contratam, mas sem nenhum benefício, só o contrato ali de trabalho mesmo. Aí vem a minha crítica dessa questão da popularização dos PJs, principalmente em empresas de menor porte ou startups. Porque veja, no início do PJ, realmente a pessoa tinha um ganho salarial, sabe, Bru? Ela realmente recebia uma quantia diretamente. O que eu tenho percebido de movimentação de mercado é transformar a vaga em PJ, mas a remuneração ser próxima da média do CLT. Então, o profissional não está de fato ganhando diretamente, ele está tendo uma redução da remuneração média dele de mercado. Sei lá, eu contratava um recrutador para ganhar R$ 3.000, aí eu vou pagar esses mesmos R$ 3.000 numa versão PJ. Posso até pagar, ter um benefício ali, pagar um vale-refeição, uma férias, mas eu pago PJ diretamente. E aí a pessoa ela não tem toda aquela segurança de na hora de sair ter um seguro-desemprego, na hora de, por exemplo, ter o INSS tá ali pago, ela está recebendo diretamente, mas não é uma quantia tão maior que compense, sabe? E eu percebo essa movimentação de mercado, eu tenho algumas críticas, porque eu realmente eu acredito muito na importância da CLT, dos benefícios legais, da gente trazer um benefício para o trabalhador, porque via de regra, né, Bru, a empresa
A gente vê uma movimentação de algumas empresas que não estão só se preocupadas com o lucro, mas grande parte da empresa, ela preza sempre o lucro. Então, se for mais barato, ela vai contratar o PJ, não porque necessariamente é melhor para a pessoa. Entende o que eu quero dizer? Não sei se ficou muito confuso, mas é importante trazer essa Ficou crítica. claro, ficou claro. Eu acho bacana, até porque faz as pessoas refletirem se realmente vale a pena. É necessário pensar se realmente aquele valor, às vezes a gente pensa: "Nossa, vou receber os 3.000 livre, não vai ter o desconto ali do INSS". Mas, poxa, quanto você está deixando por trás, né, quanto você está deixando de benefícios como um VR, como um convênio médico, tudo isso faz diferença no dia a dia do colaborador, né, então é necessário colocar na ponta do lápis. No final, nós vamos até comentar sobre um site que é bacana para fazer esse cálculo, que vai ajudar muito a fazer esse cálculo, se o CLT ou o PJ vale a pena. Você tem que avaliar a proposta como um todo, é claro, né. A Exato, gente sabe que quando você recebe uma proposta de trabalho, não é só remuneração, tem muito do desafio, daquilo que você vai fazer na empresa, qual a possibilidade de carreira, mas aqui a gente está colocando as informações para que você reflita o que faz mais ou menos sentido, dependendo do seu momento de carreira, né. Depende do seu cargo, depende do quanto você ganha, né, cargos mais estratégicos, realmente o imposto de renda ele é mais alto, então o PJ sabe que tem essa vantagem. Então, assim, tem que fazer essa análise, né, Bru? exato. A minha visão, Ale, trazendo um pouquinho aí o que que eu acho do PJ, né. Eu acho que o PJ é mais para quem está num cargo de liderança, um cargo mais alto, porque a pessoa já está um pouco mais estável no mercado, e o PJ vai dar uma valorizada ali no financeiro. Agora, se você está entrando num cargo júnior, um cargo mais abaixo, você acaba não tendo tantas oportunidades de desenvolvimento, né, porque as empresas com PJ acaba não tendo tanto essa visão de desenvolvimento, e você acaba não adquirindo ali tanta experiência na carteira e tudo mais. Essa é a minha visão, tá, Lê? Eu também concordo com você, porque depende do momento da carreira mesmo. E aí se você está no Exato. início, talvez é importante ter um pouco mais de segurança. E uma coisa que é importante falar, da diferença de você ser PJ prestador, e atender, por exemplo, várias empresas, atender várias demandas, sei lá, eu tenho um escritório de arquitetura, eu sou arquiteta, então eu sou PJ e eu presto serviço para várias empresas. É diferente de você ser PJ dentro de uma organização, que você é um prestador, é um profissional PJ, mas você tem horário para entrar, você tem horário para sair, entendeu? E é aquilo que eu falo, é você pegar, transformar a contratação, mas na prática, o dia a dia é como se fosse um CLT. Você não tem a mesma autonomia. Tem alguns cargos que têm essa característica também, né? Olha, Lê, eu já vi muito, viu? Eu tenho colegas que trabalham como PJ, mas acabam cumprindo uma carga horária, ou alguns requisitos, né? Algumas coisas da empresa, que é entrar no horário tal, das 8 às 18, porque quem é PJ não é necessário seguir isso à risca, né? O PJ faz o seu horário, o PJ ele não tem um líder, ele tem ali uma pessoa que vai dar o direcionamento dentro da empresa, mas ele não tem uma hierarquia, porque você está prestando um serviço, como empresa mesmo. E acontece muito isso, né, da pessoa ter que cumprir como se fosse CLT, mas não é o certo. E esse outro lado que você falou, quando a pessoa consegue prestar vários serviços para diversas empresas, tem um lado bom que a pessoa acaba se transformando como autônomo, né? Então ela acaba ganhando um valor muito melhor, e financeiramente acaba sendo muito melhor. Mas são poucos os casos, né, que acontece. Só se você realmente ter o foco ali no ser um empresário, ser um microempreendedor. Para mim, a regra do PJ é você ver o quanto de autonomia você tem ou não. O Exato. PJ sempre para mim, ele foi uma forma de contratar onde eu tivesse autonomia de horário, eu presto um serviço, emito uma nota, eu faço jobs, né, então eu presto aquele trabalho, aquela consultoria. Agora, se eu estou tendo que organizar o meu trabalho de forma de ter horário para entrar, para sair, em que a empresa ela está ganhando em cima da minha produção, eu acho que vale a pena mais o CLT, é diferente, né? Por isso que a gente falou de cargo estratégico,
estratégico. Por exemplo, um diretor, ele tem uma outra visão, uma outra atuação, um outro risco, um outro ganho, aí é bem diferente. Acho que é importante, refletir o momento da sua carreira, fazer análise, e aí eu faço um cálculo rápido, depois a gente vai aí recomendar, vai ter o link aí no post do site onde vocês conseguem fazer o cálculo, mas eu faço um cálculo de padaria, sabe, Bru, que é assim, eu tenho uma pretensão salarial de R$ 1.000. Se eu estou falando de uma contratação PJ, minha pretensão é 1.000, então eu vou no mínimo por R$ 1.800. Pelo menos, sei lá, eu sempre calculo aí quase o dobro do PJ para eu poder cobrir todas as despesas que eu não teria como CLT, sabe, Bru? Eu sempre faço o cálculo mais ou menos do dobro. Ah, então se minha pretensão é de R$ 2.000, como PJ eu vou por 4. Então eu vou cobrir o meu INSS, cobrir o meu convênio médico, minha alimentação, e aí eu meio que ficar equilibrado, sabe? Mas recomenda aí qual que é o site que você falou que dá para calcular. É o Contabilizei. Esse é o site que dá para você colocar ali quanto que seria o valor de CLT, o quanto você precisaria cobrar, né, precisaria ganhar, e como PJ, quanto você precisaria cobrar. É muito bom você conferir esse site, verificar, porque é justamente o que a Lê falou, você consegue colocar na ponta do lápis tudo o que é necessário, o que é gasto. Porque quando a gente olha aquele valor cheio, poxa, olha o quanto que eu vou receber. Mas a gente não pensa que dali a gente vai tirar a alimentação, vai tirar o vale transporte, e o que sobrar realmente vai ser o seu, vai ser o bruto. E a gente acaba perdendo muito nisso, né? Acaba perdendo muito dinheiro. É uma coisa que é importante calcular. E aí vamos falar um pouquinho das outras 2 contratações. É importante falar que quando você é terceiro ou temporário, o terceiro é uma contratação CLT, mas você está contratado por uma empresa dentro de outra, e o temporário, ele segue a lei do temporário. Ele pode agora ficar até 9 meses como temporário. Antigamente tinha um limite, acho que era de 6 meses, então agora a lei do temporário ele estendeu um pouquinho, e eu vejo muitas vantagens. Eu vou fazer resumidamente a minha análise para os 2 casos, Bru, eu queria muito ouvir sua opinião, mas para mim você ser terceiro ou temporário é uma porta de entrada muito bacana para quem está desempregado. Às vezes a empresa multinacional ou uma empresa muito grande, ela tem vários contratos, então ela traz muita gente como terceiro, como temporário, e aí é uma forma da pessoa depois entrar e se integrar. Minha única crítica é que às vezes a diferença, dependendo da empresa, eu já vi isso acontecer na prática, é o terceiro ser discriminado. Aí não é muito bacana, né? Isso acontece em algumas organizações. Mas quando isso não acontece, quando o colaborador ele é tratado de forma igual, ele sente o clima igual, não tem essa discriminação, é uma porta de entrada muito bacana para você conseguir ali entrar numa empresa maior ou naquele momento de desemprego, sabe? Então, eu acho que é bem legal. Já vi muita gente que começou como temporário e foi super efetivado, assim, rapidamente, conquistou o seu espaço e conseguiu se recolocar dessa forma. O que você acha? Você agora trabalhando como terceira, você sente essa propriedade, sente diferença? Como que é no seu dia a dia, Bru? Eu já trabalhei como terceira, essa é a segunda vez, tá? Então eu já trabalhei em uma outra empresa também. A minha primeira experiência não foi legal, Ale, foi justamente isso que você estava falando. A diferenciação de quem era ali da casa e quem era terceiro. Então a gente sentia muito na pele e acabava ficando uma situação chata, um clima muito pesado. Eu não gostei dessa experiência, inclusive eu até falei: "Não, eu não quero mais trabalhar como terceira, não quero mais", eu acho que é péssimo, fiquei com essa imagem. Agora, trabalhando com uma outra terceira, em uma empresa que é multinacional, eu senti que essa empresa ela tem um cuidado muito maior com as pessoas, tá. Tem um cuidado, uma visão, e a empresa onde eu estou alocada, ela trata os terceiros como se fossem colaboradores também. Lógico que a gente não tem algumas regalias, alguns benefícios, a gente não tem, né, porque a gente é contratado na carteira, o nosso registro mesmo é da terceira, então a gente acaba não tendo alguns benefícios. Mas eles fazem de uma forma com que você acabe se sentindo mesmo parte daquilo, não que você é apenas um contratado para fazer ali aquele trabalho, e pronto. Acho isso bem bacana, Lê, e eu não sabia que as empresas multinacionais é uma visão que eu não tinha, que eu estou tendo há pouco tempo, que é que as
multinacionais, elas fazem muita contratação de terceiros, né, Ale? Principalmente para cargos iniciantes, assim como analista, júnior, pleno, sênior. Esses cargos, eles contratam bastante como terceiro e após um tempo pode ocorrer a efetivação. Isso eu acho muito legal. E o terceiro, você acaba tendo essa possibilidade, como você falou, né, Ale, de ter uma primeira porta de entrada. Quando você entra como terceiro ou quando você entra como temporário. Temporário eu não tive essa experiência ainda, Ale. Você já teve essa experiência de entrar como temporário? Não, nunca tive, mas eu já trabalhei em recrutamento de consultoria temporária, então eu vi muita gente que entrou temporário e foi efetivado. Nossa, vários exemplos, e no RH mesmo, de empresas que eu trabalhei, ai, putz, estava com uma vaga ali, estava com uma demanda pontual, aí contratava uma pessoa temporária, aquela demanda pontual não era tão pontual assim, a pessoa foi efetivada e fez carreira, sabe? Isso super acontece. É muito legal, muito legal. Eu sempre incentivo as pessoas a entrarem como temporário, porque é uma porta de entrada muito boa, que você pode acabar tendo outras oportunidades lá dentro, né? Acaba sendo muito bom. Não, e tem muita gente que tem realmente um preconceito de vagas temporárias, porque realmente é mais inseguro, você não tem a certeza, né, que você vai ser efetivado, ou se você entrar como terceiro, que você vai ser absorvido. Mas o que eu falo para as pessoas é não ficarem tão preocupadas com o resultado das coisas, né. Às vezes você entra numa empresa CLT efetiva e não dá certo, e às vezes vai ser um temporário de 6 meses que vai alavancar a sua carreira, você não tem como ter essa garantia. Eu acho que como mensagem para esse episódio, Bru, é a gente fazer um bom trabalho, ter boas entregas, avaliar bem a forma de contratação, qual a cultura da empresa, porque via de regra você pode estar no CLT numa marca muito conhecida e às vezes ser uma experiência terrível. E às vezes você pode estar PJ numa empresa pequenininha e ter uma experiência assim muito bacana e crescer muito na sua carreira. Eu acho que é sempre que você for avaliar uma proposta, você considerar todas as informações na hora de tomar essa decisão. E é por isso que a gente aqui traz muita informação para que você avalie tudo, avalie a cultura, avalie que vai ser seu líder, avalie o clima, qual que é a carreira e sim também avalie a forma de contratação, a compensação, os benefícios, para você conseguir olhar tudo ali e falar, nossa, essa proposta ela vale a pena, porque eu acho pouco provável, né, Bru, que tenha uma oportunidade, uma vaga que preencha todo o checklist, né? Toda a empresa ela também está em processo de desenvolvimento e essa movimentação a gente tem que fazer também para o candidato, né? O candidato também não vai ter todos os itens ali da vaga e a gente tem que ser flexível em ambos os casos também na hora de aceitar uma proposta. Não sei se para mim faz todo sentido analisar tudo do início ao fim, sabe? Total, eu acho que a maior mensagem que a gente deixa aqui é que tem várias opções de entrada no mercado e você tem que analisar de acordo com o seu perfil, de acordo com o que você quer ali no momento da carreira. E é o que nós falamos no início e é o que eu gostaria até de finalizar. A resposta é depende. Analise, reflita sobre as opções, busque informação, com certeza esse podcast vai te ajudar. E eu até peço para vocês compartilharem com a sua rede para ajudar a essa podosfera a aumentar. Eu já deixo meus contatos. Se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, eu estou no Instagram como @bruna.garcia com 2 As e no LinkedIn Bruna Santana Garcia. O Foca também tem as redes sociais próprias, então vocês podem nos encontrar no Instagram como @foca no trabalho e no LinkedIn Foca no Trabalho. E as suas redes, Ale, como o pessoal te encontra? Lá no Instagram eu tô como Ale Falsarella, podem me procurar por lá, a gente cria conteúdos adicionais em outros formatos no Instagram, então tem vídeo, tem posts em texto, então é bacana seguir a gente. E lá no LinkedIn, faço a recomendação de me seguir, porque também tem conteúdo lá, mas aí é a Alessandra Falsarella. Gente, até o próximo episódio, tchau! Tchau!